Olá a todas, todos, todes. Meu nome é Igor Chaves, esse é o podcast Força SUS e hoje nós temos duas convidadas muito especiais para falar sobre o tema população em situação de rua, um tema extremamente importante para Florianópolis. Estou aqui com a Lívia, que tem especialização em saúde pública, mestrado em saúde mental e atenção psicossocial. Depois vai falar um pouquinho sobre ela mesma. E temos também a Bianca, que é médica de família e comunidade, fez residência no Grupo Hospitalar Conceição, fez uma especialização em saúde do trabalhador e um mestrado em engenharia de produção. Né? Acertei, elas vão se apresentar agora um pouquinho. Obrigado, boa noite a vocês. Boa noite, Igor, Bianca, obrigada pelo convite. Então, eu sou psicóloga, né, já há quase 20 anos, sei lá. Fiz especializações, mestrado, sempre na área de saúde pública e saúde mental, e desde sempre trabalho no serviço público, na Prefeitura de Florianópolis, sempre na saúde mental. Trabalhei em CAPS, álcool e drogas, em NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Também tive uma experiência de 7 anos na assistência social, então em outra política pública, né? E agora, nos últimos 6 anos, estou psicóloga do consultório na rua. Beleza, obrigado, Lívia. Isso é uma coisa até que eu não citei na apresentação, mas as duas trabalham há muitos anos já com o consultório na rua, com uma equipe do consultório na rua, então elas têm muito a contribuir nessa discussão. Lívia? Bianca, desculpa. Também agradecer o convite, né? Então, eu me formei aqui na UFSC, em Medicina, em 2003. Fiz residência em Porto Alegre, né? E depois trabalhei sempre em atenção primária. O lugar que eu fiquei mais tempo foi um posto de saúde da Trindade, que foram 8 anos. E agora, então, estou completando esse ano 8 anos no consultório na rua. Enfim, mestrado eu acabei fazendo em outra área e tal, mas a minha experiência profissional toda é em atenção primária e os últimos 8 anos no consultório na rua. Nos últimos 2 anos eu também tenho tido a experiência de trabalhar na penitenciária de Florianópolis, na unidade básica de saúde da penitenciária, né? Que é uma experiência bem interessante e, enfim, tem muitas coisas que se sobrepõem ali, né, no trabalho com essas populações, né? E acho que é isso. Obrigado, as duas. Então eu vou citar aqui uns dados, depois eu queria checar com vocês se é isso mesmo, em Floripa. Segundo o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com População em Situação de Rua, que é um dado referente a 2023, junho de 2023, Florianópolis abriga 2.213 pessoas em situação de rua. Só que um outro dado de um estudo mais recente do Ruas Visíveis aumenta esse número para 2.287 pessoas. Dentre essas, em torno de 41% se declaram pretas, 86% são do sexo masculino, 96% vivem em condição de extrema pobreza, 91% tem idade entre 18 a 59 anos e 13% apresentam alguma deficiência. 32% possuem ensino fundamental apenas, incompleto, e 5% dessa população não sabe ler e escrever, é analfabeta. Dessas, a principal característica que as levou a estar em situação de rua, segundo o estudo do Ruas Visíveis, é que para 44% são problemas familiares, para 38% é o desemprego, para 28% apenas, 28% é a dependência química que levou à situação de rua, e 23% por questão de falta de moradia. É isso mesmo? São esses os números que vocês encontram na prática? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa realidade. Deixa eu aproveitar só para destacar que esse dado de 2.287 pessoas são pessoas em situação de rua cadastradas no CAD Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, né, da Assistência Social. Então,
toda contagem da população de rua sempre vai ser uma estimativa, porque tem aquelas que não estão cadastradas, né? Então, pode ser mais. E também tem aquelas que se cadastraram aqui, mas já pela dinâmica da rua, né? Como eles dizem, de viver no trecho, que é no deslocamento, podem ter se cadastrado aqui e já ter ido embora, né? Então, é sempre uma estimativa. Mais do que a gente vê na prática, né, Bianca? Eu acho que o perfil é bem esse mesmo, né? De ser uma maioria masculina. A gente percebe um aumento de mulheres, idosos, pessoas com deficiência chama a atenção de como tem bastante, né? Sim, sim. Mas acho que visivelmente a maior parte são homens mais jovens, né? Mas realmente, assim, com o passar, principalmente na época da pandemia, teve um aumento grande no número de idosos. Acho que isso chamou muita atenção, né? A gente vê também muitas pessoas que têm renda, mas têm sua renda comprometida por empréstimos, enfim, né? Então, como Florianópolis é uma cidade cara, né? Também, se você compromete um salário, sei lá, 30%, 40% do salário mínimo com empréstimo, já se torna, e vive sozinho, e aí entra o primeiro fator de ir para a rua, que é, né, o rompimento de laços, né? Se você sozinho tem que sustentar com a sua renda, já fica inviável você alugar um local, né, sustentar sua alimentação, seu custo, né, enfim. Então, a gente começou a ver muito esse perfil, né, do idoso com renda comprometida, com problemas de saúde. É uma população muito complexa, né? Então, é um perfil complexo, né? Nessa questão do rompimento dos vínculos familiares, né? Entra de tudo, né? Entra, por exemplo, muitas questões de saúde mental que faz-se romperem vínculos, né? Rompidos os vínculos familiares, porque, enfim, as famílias não têm apoio para lidar, porque as famílias não têm estrutura, porque, né? Enfim, tem todo um contexto que impede que aquela pessoa consiga ficar junto da sua família, né? Então, uma pessoa que está por rompimento de vínculos familiares, mas que tem um problema de saúde mental de fundo, né? Então, assim, é um contexto complexo, mas é esse perfil, né? Assim, mas é um perfil que a gente parece objetivo, mas, na verdade, ele é um emaranhado de situações, né? De tudo, né? Não dá de definir um perfil de algo que abarca toda a diversidade humana, né? Na verdade. O principal, que acho que essa definição ali é o rompimento de laços, né? Então, acho que o que né, não vou dizer define, mas o que é determinante, muitas vezes, é essa questão de não ter rede de apoio nenhuma, nem familiar, nem... Então, o que acaba fazendo com que a pessoa vá para a rua, né? O estar, de alguma maneira, sozinho. Ele tem a sua rede de apoio na rua, tem suas redes de amizade, de afetos, enfim. Mas ele não teve uma rede que pudesse manter ele, né, no domicílio, na família, né? Então, acho que o rompimento dos laços que é uma característica mais determinante mesmo, né? Chama atenção nesses dados a questão de que menos de 40% a motivação, o motivo que levou, né, menos de 30%, o motivo que levou foi, por exemplo, dependência química. Então, há um certo preconceito, como se toda pessoa em situação de rua tivesse dependência química, ou pelo menos a grande maioria, e parece não corresponder à realidade, né? E mesmo a questão da saúde mental como um todo, né, nem sempre é um motivo que leva ao conflito familiar. Quer dizer, a gente tem uma imagem que a grande maioria ou tem um problema de saúde mental, uma dependência, mas isso não corresponde à realidade, né? É um preconceito que a gente tem, né? Digo a gente porque, né? Sociedade em geral, a sociedade, né? Em geral, né? Isso, até porque fazer uso de álcool e outras drogas todos nós fizemos. Sim. Né? Fazer uso de álcool e outras drogas não necessariamente é um problema. Sim. Né? Fizemos ou fazemos, né? Isso, Sim. Então, acho que quando os dados aí trazem a motivação de ir para a rua, o uso de álcool e outras drogas é um uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? Que pode chegar a um nível de dependência química. Sim. Esse é uma coisa. A outra coisa é que essas motivações, os problemas familiares, a dependência química, o desemprego, não são causa e efeito, né? Não é uma coisa depois outra, assim, linearmente. São motivações interligadas, interdependentes, né? Eu sempre digo que não dá de dizer o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, se foi a dependência química ou o desemprego, ou o conflito familiar que gerou a dependência química, né? Então, é toda a complexidade do ser humano mesmo.
que vai se encaminhando para um desfecho que, às vezes, nem tem caráter de problema, mas de solução. Não sei se tu me acompanha, né? Mas ir para a rua pode ser uma solução para aquela situação que a pessoa está vivendo no seu âmbito familiar, por exemplo, né? E também, com relação à dependência ao uso de drogas, ao uso de álcool e outras drogas, né? Não só o prejudicial. Ele pode não ser a motivação para a ida para a rua, mas ele pode ser uma estratégia de sobrevivência para se manter na rua, né? Esse é um relato muito comum, né? Assim, do início ou do aumento da frequência do uso, depois que, né, ficou em situação de rua, né? Então, tanto bebida... E uma das coisas também, né, importante da gente perceber é que bebida alcoólica é a principal substância, né? Principal droga, vamos dizer, que é usada. Que é uma substância né? aceita legalmente, né? Sim. E que as pessoas fazem uso socialmente, como levantou, né, a Lívia, e que nem sempre é um problema, mas que passa a ser um problema quando interfere, né, no cotidiano das pessoas. E uma outra questão que chama atenção, depois eu tenho uma curiosidade, né, em relação a isso, mas chama atenção que são fatores que a gente consegue intervir com políticas públicas, né? Se eu tenho políticas de saúde, por exemplo, para dar conta para questões de saúde mental, né, ou que previnem, que possam ajudar numa estruturação de uma rede de ajuda, de uma rede de apoio, eu poderia prevenir, né, uma situação de rua. Ou se eu tivesse políticas de moradia, ou se eu tivesse políticas de desemprego, de apoio, né, a pessoas que estão numa situação de desemprego, né? Talvez esse problema prevenisse muito, né, a chegada a estar em situação de rua. É isso que vocês... Com certeza, né? Porque a gente está misturando, não está, mas assim, trazendo os assuntos na ordem que eles vão vindo, né? O que a gente vê é que a escolha das políticas públicas que estão sendo colocadas em prática hoje em dia, ela não é feita com base numa decisão estudada, né, vamos dizer, onde teve resultado em outros locais, enfim, né, ou com base em evidências, né, em pesquisas, enfim, não, ela é feita com base... Eu nem sei dizer no que, né, assim, hoje em dia a gente pode até dizer em querendo agradar um público que pensa que tem um pensamento sobre essa população. Então... Eu diria, desculpa te cortar, eu diria as políticas públicas de governo. Né? Porque esse grupo populacional é muito, apesar de ser um grupo populacional invisível, ele é muito visível para políticas politiqueiras, eleitoreiras e higienistas, né? E aí, essas políticas públicas de governo, sim, são baseadas em achismos, né? E para agradar uma classe específica. Ao contrário da política pública de Estado, com E maiúsculo, né, que daí sim, principalmente no que se refere à política de saúde mental, né? A gente vai falar sobre internação involuntária, isso que tu diz de prevenir a situação de rua, eu acho que é um tanto utópico, a gente não vai prevenir a situação de rua, acho que isso é passível para todo e qualquer ser humano, Mas sim, a gente pode criar as condições, no mínimo, né? Eu acho que é sempre nisso que eu acredito, de criar as condições para que a pessoa tome sua escolha, né? Tenha condições para escolher seu projeto de vida. E aí, sim, políticas públicas de Estado e intersetoriais, sempre, mas... Acho que eu perdi o raciocínio. Não, mas não tem... Eu quero aproveitar o gancho... Eu quero aproveitar o gancho, Lívia. Na verdade, assim, né? É interessante observar que são fatores que eu consigo intervir, né? Eu acho que a maioria deles eu consigo intervir. Mas você deu o gancho para uma dúvida, que é a minha curiosidade. Tem pessoas que vão para a rua não só para lidar com uma questão, um problema, mas por opção, por exemplo, por querer mais liberdade, por querer uma certa itinerância, não sei como que se diz, poder viajar livremente,
conhecer cidades. Existe esse perfil, não existe? Sim. Eu não tenho certeza, mas num estudo que algumas médicas fizeram recentemente, me parece que era em torno de 5, 10% de pessoas que, não por condição social, mas por opção, elas vão para as ruas, talvez em busca de uma certa liberdade, algo assim. Não liberdade como um todo, né? Porque muitas vezes elas vão ter dificuldade financeira, social, mas uma busca de não estar restrito a um local específico, ou uma morada específica, ou uma estrutura específica. Um estilo de vida. Tem esse percentual, né? Tem, com certeza. Certo. Que acampa, enfim, leva sua barraca, vive da sua arte, né? E sai, viaja. Sai, viaja. Em Floripa eu vejo bastante, né? Eu trabalho no Centro de Saúde da Prainha, que é o local também sede para a equipe do consultório na rua. E então eu encontro, né, vocês quando vocês chegam para o trabalho para planejar e para se reunir. E nessa unidade a gente atende bastante pessoas em situação de rua. Eu percebo que essas pessoas muitas delas são pessoas que ou vêm da Argentina, ou vêm do interior do país, ou vêm do norte, do nordeste. Quer dizer, a gente encontra do Rio Grande do Sul. Tem muita gente itinerante assim que está viajando e que, né, cada vez está em um lugar. Eu acho que tem essa... E muitos, né, que às vezes a gente tem a gente viu ali num dos dados, muito interessante isso, né, que 5% tem analfabetismo, mas grande parte tem estudos, né? Então eu encontro pessoas com diploma universitário, com graduação, em situação de rua, né? Não é só um perfil específico, né? Então acho isso muito... Dentro do que você estava falando antes, né, Igor, sobre uma prevenção, né? Acho que do que a Lívia trouxe, né, de dar oportunidade, né? Acho, com certeza, né? Outras políticas públicas, tipo facilidade na habitação, aluguel social, housing first, enfim, outras experiências, né, poderiam fazer com que a gente tivesse hoje em dia menos pessoas em sofrimento em situação de rua, né? Porque pode ser quem que escolheu, quem está, né, itinerante, né, e fez uma opção e o que a gente vê normalmente é que essas pessoas não estão passando, né? Estão passando perrengue e tal, mas não é uma situação. A gente também mora em casa e passa perrengue pra caramba em casa também. Não é aquele, né? A gente vê uma grande parte, a maior parte, muitas vezes está passando por uma situação de sofrimento mesmo, né? Seja por doença física, né? Ou tal, enfim, ou por outras privações ali, né? Então, um direcionamento de políticas públicas melhor, mais bem planejado, né? Principalmente da parte social, né? Teria um impacto muito diferente do que o que a gente tem visto hoje em dia, né? Do que tem sido Nós feito, vamos né? voltar nesse assunto daqui um pouquinho. Eu enfatizei um pouquinho essa questão para talvez trazer esse recorte de que essa população está desse tamanho por diversos motivos que são fatores que a gente conseguiria intervir. Mas eu quero depois que vocês falem um pouquinho sobre o que nós poderíamos fazer, e eu gostaria que você voltasse um pouquinho nessa questão de políticas públicas sobre moradia e tal, falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, nessa discussão, a gente viu ali um percentual de 28% de dependência química que levou, mas vocês citaram que essas pessoas, estando em situação de rua, estando em sofrimento, também podem encontrar uma situação de vulnerabilidade que leva, inclusive, ao uso de substâncias, que leva, inclusive, à dependência, podendo ampliar esse número, e outras pessoas com outros problemas de saúde mental também. E aí vem as políticas, as soluções brilhantes, né? Politiqueiras, talvez, né? Em Florianópolis, recentemente, a gente teve aprovada uma política de internação involuntária, com o argumento de que seria uma questão de saúde, uma solução para problemas de saúde para pessoas em uma situação de surto, em uma situação de agressividade. Como que vocês avaliam essa política pública de Florianópolis? É uma política acertada? Como é a avaliação de vocês em relação a isso? Vocês podem comentar? Completamente contrária. Que fique claro, registrado e carimbado.
porque é uma política eleitoreira, né? E não é à toa que está chegando num ano eleitoral, inclusive de pleito municipal, né? E higienista. Se o prefeito, se a intenção dele que está escrito lá, né? Que a lei tem o objetivo, é o interesse exclusivo em beneficiar a saúde das pessoas com transtorno mental, em sofrimento psíquico. Se o interesse dele é legítimo em cuidar da saúde, por que é direcionado só para a população de rua? Quem tem casinha não tem sofrimento psíquico? Quem tem casinha tem a saúde mental, né, 100%. Então é óbvio que é uma política direcionada, né, para a limpeza urbana. Quer comentar, Bia? Acho que assim... Desde o início, muita confusão, né? Desde o projeto da lei, desde, né, do texto, enfim, muitos buracos que mesmo a gente tentando, se esforçando para entender, fica muito difícil, porque é praticamente impossível entender, né? Assim, né, da onde viriam as vagas, né? Então, eu vi muitas coisas, tipo, tem uma estimativa de que 40, 50 pessoas seriam elegíveis para essas internações. Então, a gente fica pensando... Né, como, quem, que critério usou para pensar isso. Então, é muito confuso e totalmente, né, sem sentido, realmente. Né, assim, não existe nenhum tipo de evidência de que internar alguém involuntariamente para um tratamento, né, para dependência química, por exemplo, tem algum resultado, né? Então, positivo, não existe isso, né? Então, levando do ponto de vista clínico, científico, não existe essa, né? Então, acho que até por isso que se descolou da saúde, né? Porque se viu que isso não teria nenhum cabimento, né? Eticamente, enfim, não teria cabimento. Então, ficou num limbo que a gente não sabe bem, né, como que funciona hoje em dia, ninguém entende direito onde são as vagas, né, tem vaga em comunidade, mas o que aparece, né, muitas vezes é quem foi para o hospital, mas quem foi para o hospital iria se tivesse em surto, se tivesse... Quem está em risco para si ou para o outro é a única indicação real de ter uma internação involuntária. Eu até ia citar isso, porque já existe leis, Sim. Vocês são a única equipe de consultório da rua, consultório na rua do município de Florianópolis. Só tem uma equipe, e são vocês. Já existem situações previstas em lei para uma internação involuntária, quando as pessoas estão em uma situação de risco para si mesma. Vocês já chegaram a acionar os equipamentos públicos para a internação de pessoas? Pouquíssimas vezes. Assim. Já chegamos e não conseguimos, né? Para conseguir a internação é um parto. Quando tem indicação de internação quando tem voluntária, indicação, a gente precisa estar acompanhado de uma equipe profissional, a gente não consegue internar. Aí vem o prefeito achando que está inventando a roda, sendo que a internação já está prevista desde o ano de 2001 pela Lei 10.216, né? Para fazer marketing, porque na verdade ele não está... Eu ia dizer que ele não está fazendo nada diferente do que está previsto, mas ele faz diferente porque ele faz mal feito e antieticamente, né? A gente faz de forma com competência. E aí é interessante, porque, veja, vocês estão dizendo que vocês indicaram poucas vezes e tiveram dificuldades, assim como eu já indiquei algumas vezes e também tive dificuldade. Quer dizer, você tem a dificuldade do leito lá, hospitalar, de ter um local para internar ou de ter um lugar para fazer uma contenção segura, de ter parceria das instituições. Então, ok, né? Vamos acionar as pessoas para dar suporte a quem precisa. Massa, seria uma boa iniciativa, mas aí ele abre a possibilidade do pessoal da assistência social de indicar quem são essas pessoas que vão internar. Com profissionais de segurança. Profissionais de segurança, porque aí ele expande para todas as instituições contidas no Plano Nacional de Apoio ao Combate às Drogas, né? Deixa eu rever aqui. Todas as entidades envolvidas na política nacional... Não. Deixa eu achar aqui o nome da... Tá aqui. Todas as entidades envolvidas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Quer dizer, eu imagino que tem ONG aí, que tem segurança pública, quer dizer, todo mundo pode chegar e dizer, não, o sujeito precisa de uma internação. Então, o projeto de lei, a lei aprovada, ela assegura isso. Quer dizer, não é mais uma equipe de saúde identificando quem são essas pessoas que envolvem um risco e tal.
Assim, ainda bem que na prática a gente não tem visto isso, porque seria impossível realmente, né? Então, de bastidor, eu vou dizer para vocês o seguinte, mais ou menos. Eu soube de bastidor que está chegando essa demanda para o CAPS. Sim. Lá no CAPS, eles levam essas pessoas para o CAPS fazer os procedimentos de internação. Sim, porque o que acontece, né? Se encontra alguém, né? Aí tem algumas situações que a gente vê que estão vinculadas a isso, né? Então, uma é um aumento da oferta do número de vagas em comunidade terapêutica, que a gente não sabe. Aí de novo, né? Antes era hospital e agora abre-se a possibilidade de internação involuntária em comunidade terapêutica, que normalmente tem nada contra a religião, mas todas as... mas tudo contra as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas normalmente têm um vínculo religioso, tem uma ideologia religiosa por trás, e essas estão sendo abastecidas com políticas públicas, porque até onde eu sei, o que está se fazendo firmando um acordo financeiro com essas comunidades terapêuticas. Então, para as comunidades terapêuticas é uma internação voluntária, né? E aí, então, existem novas equipes, vou chamar de agentes sociais. Voluntária por livre e espontânea pressão, né? Mas que existem pessoas hoje em dia que são de um grupo chamado Ordem Pública, né? Que então distribuem uns panfletos, né? Que se a pessoa está interessada em uma internação voluntária, ela tem que solicitar um atestado, exames, tal. E essa pessoa vai até uma unidade de saúde para fazer, né? E a gente está acostumado a receber na unidade de saúde. Então, tem essa oferta de vagas que apareceu. Aumentou a oferta de vagas, né? Mas assim, não foi via CAPS, não foi via, né? A oferta de vagas aumentou, né? Direto com a população. A população vem, né? As pessoas que estão em situação de rua vêm e trazem panfleto já com um acordo de que tem a vaga garantida, né? E a outra situação é essa de que as pessoas que estão, de alguma maneira, incomodando, né? Que aí tem muito aquela descrição do perfil que aborda as pessoas na rua, o perfil do usuário que é agressivo, que aí acho que assim, né, não conseguiu se enquadrar em nada que fosse contra a lei, aí não foi preso, e aí, mas está incomodando alguém de alguma maneira, aí ele vai com agentes de segurança e profissionais da ordem pública. Da ordem pública, né? Que a gente não sabe mais se são da administração social, enfim, né? Vão até o CAPS para fazer uma avaliação psiquiátrica. Então, é uma situação muito bizarra, assim, né? E a gente tem acompanhado situações que, às vezes, é alguém em surto, que vai ter uma avaliação e vai ter que ir pro hospital. Muitas vezes é alguém que o psiquiatra vai olhar e vai dizer... Não, você tá legal, você tá bem, mas se você quiser vir aqui no CAPS depois, você pode vir. E aí vai todo mundo embora, né? Isso, que bom que as pessoas estão sendo levadas para um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, o equipamento da reforma psiquiátrica, que existe para evitar as internações. Eu não sei se o prefeito sabe disso. Né? Mas é um serviço de saúde que, em suma, está previsto na rede de saúde para evitar as internações. E aí... Todos os esforços que o CAPS vai envidar é para evitar a internação, manter o tratamento ambulatorial, criar uma rede de apoio, atuar no território e tudo que a rede de atenção psicossocial prevê. Claro que a gente tem poucas pernas nos CAPS na cidade, né? A gente tem um CAPS para pessoas adultas em sofrimento psíquico, temos 2 CAPS para pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Todos os CAPS, que são 4, né, mais o infantil, trabalham só em horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 6. Não temos CAPS 24 horas, que dariam conta de uma necessidade de internação de curta permanência, né? Porque seria o CAPS 3. Seria o CAPS 3, 24 horas, 7 dias por semana. Não temos na cidade. Tem uma promessa, inaugura. Tem uma promessa desde 2004, quando eu era estagiária da rede. Nunca sai. Estamos em 2024. Aí se justifica lá o hospital do sul da ilha, porque diz que também vai ter o CAPS 3, né? Então... Dizem que também a gente, pelo que a gente ouve de bastidor, parece que é mais uma aberração institucional, que é o que esse prefeito adora fazer, são aberrações institucionais, né? Deturpando a política de Estado, né? Conforme a política de governo que ele quer implantar.
Entendi. E eu acho que você puxou um gancho muito interessante, que é isso, né? A equipe, a estrutura hoje para dar... Florianópolis, tem um dado interessante. Florianópolis, em 2014, foi o primeiro município do estado de Santa Catarina a assinar a política nacional para a população em situação de rua, que envolvia o surgimento das equipes, o surgimento do Centro Pop, o surgimento de uma rede de assistência social. Esse equipamento, segundo a fala da Lívia, não dá conta, né? Não dá conta. Como que vocês avaliam hoje o equipamento hoje público para o atendimento à população de rua? E aí já pegando essa crítica, né? Ele visivelmente é insuficiente, não é isso? Vocês podem comentar um pouco sobre isso? Acho que da parte da assistência social, a gente viu que o serviço foi reduzindo, né? Vem minguando ao longo dos anos, né? Então, o Centro Pop diminuiu, né? Estava numa estrutura super precária. A gente deixou de ter abordagem social, né? Como serviço próprio. Teve uma onda de terceirização muito grande, né? E aí a gente tem uma mistura de vários serviços terceirizados que periodicamente mudam, né? Porque vai ter novos contratos e que isso, enfim, mudou muito a característica desses serviços, né? E o consultório na rua, assim, eu tô há 8 anos, né? O que a gente vê é um passo para frente, 2 para trás, né? Um passo para frente, 2 para trás. Também está minguando, né? É um serviço que era para ter carro 40 horas para trabalhar de forma itinerante em loco na rua. Cada vez a gente tem o carro menos disponível para nós, né? Umas 3 horinhas de carro durante o período da manhã. A gente tem o carro no período da manhã, mas aí pela questão de horário e ponto e tal, que se dificultou e tal, tem que encerrar 11h30, então tem uma série de restrições que faz com que a atividade com o carro tenha que se restringir ali, né? É uma equipe só, né? A gente não tem um dimensionamento como as equipes de PSF, mas se a gente for imaginar ali, né, que eles... Florianópolis já tem um indicativo de poder ter mais uma equipe, pelo menos, né? Porque é uma equipe de consultório na rua a cada 1.000 pessoas. Então, a gente já ultrapassou as 2.000 pessoas, então poderíamos ter mais uma equipe. Só que isso é relativo também, porque na prática você tem a questão geográfica também, não? Se você tem uma para 1.000, só que você tem que atender o norte da ilha, né? 30 quilômetros para o norte, aí você tem mais 30 quilômetros para o sul. Quer dizer, uma equipe fica muito difícil, né? Um dia que a gente tem que ver uma pessoa no Campeche, por exemplo, a gente perde, né? A gente deixa de fazer as outras atividades para ver uma pessoa no Campeche. E assim, né, a população em situação de rua, a Lívia mesmo falou, é complexa, né? A gente, né, que faz esse atendimento clínico, por exemplo, ainda que a equipe do consultório na rua é uma equipe, mas é muita demanda clínica, porque muitas vezes são negligenciados, e aí a gente pega uma enormidade de demandas clínicas complexas, que demandam a articulação toda com o sistema, então não é um atendimento comum, né? Não é um atendimento que você vai no consultório, você consegue atender de 20 minutos, 30 minutos, mas a população em situação de rua normalmente são atendimentos mais longos, mais demorados, né? A gente não consegue ter esse mesmo volume de atendimento, né? Então, quer dizer, mesmo dimensionando para 1.000, colocando lá 2 equipes, ainda assim é um trabalho extremamente complexo, né? E havia uma promessa, não sei se vocês podem comentar sobre isso, de ter mais uma equipe. O que virou dessa equipe? Tem, não tem? Ainda, né? Toda hora dizem, né, que vai chegar, tá chegando. Já estão prometendo aí há uns 4 meses, né? Desde julho do ano passado. Talvez quando lançarem o podcast já tenha aí essa segunda equipe, né? Difícil. Tomara que... Vamos ser otimistas. Mas, inclusive, a segunda equipe, a promessa estava vindo em torno, inclusive, do governo federal, da política do governo federal, né, do programa Mais Médicos. Ia ter um médico do programa Mais Médicos e eles iam montar uma nova equipe. Mas isso, até o momento, não foi à frente. A gente também pensa, né? Aí, claro, queremos mais uma equipe, queremos um carro 40 horas, pelo menos, né? Também porque não é só 2 equipes e um carro 20 horas, a gente fica
uma situação complicada, né? Então... Claro que sem carro a gente acaba atuando no centro, né? Sim, A e aí, gente de circula novo. a pé e tal, Sim. temos pernas para isso, mas aí a gente não alcança os bairros, né? Sim. E restringe, né? Muitas vezes a gente articula uma internação, precisa deslocar até o hospital, né? Articula, né? Precisa deslocar até o CAPS, enfim. E saúde bucal? Tem algum atendimento para a população ou é só nas unidades Nas mesmo? unidades. Tem previsão de que na nova equipe tenha. Legal. Por enquanto, não. A gente fica nessa, né? Quer Na dizer, expectativa. na expectativa de que as coisas aconteçam. Então, só para revisitar, né? A gente tem 2 CAPs adultos para pessoas em situação... 2 CAPs adultos... Aliás, 1 CAPs adulto, 1 CAPs 2 e 2 CAPs AD, que é Isso. álcool ou drogas, né? Então, nós temos 3 CAPs, sendo 2 mais direcionados para a população com algum problema de álcool e outras drogas, e 1 para problemas de saúde mental. Essa é, em geral, né? Essa estrutura já é insuficiente. Ah, com certeza. Vocês têm uma estimativa, assim, de, não para entrar muito, mas quantos CAPs a gente teria que ter, na opinião de vocês, assim, em Florianópolis? Não, sem No meu coisa... histórico de militância, o que a gente sempre defendeu é 1 CAPS por distrito. Né? Daria pelo menos 4 CAPs. 1 CAPS adulto, né? 1 CAPS AD, 1 CAPS I, eu acho que das 3 modalidades, adulto, álcool e drogas e infantil por distrito, a gente tem demanda para isso. Então, quer dizer, a gente tem só 1 CAPS adulto e 2 que tem muita dificuldade nisso. E a rede de assistência social? A Bianca falou que há uma precarização do Centro Pop. Eu tive como diretor do Sintrazem, a Lívia, a gente acompanha também um pouco essa discussão dentro do sindicato, a gente percebe que os profissionais estão também estressados, cansados, porque também não tem pouco concurso público, tem poucos profissionais efetivos e se delega muito para as ONGs, e nas ONGs alta rotatividade. Eu também atendo algumas pessoas dessas ONGs e vira e mexe está trocando, porque eles também em estresse, explorados. Quer dizer, como é que vocês veem a política de assistência social? Podem comentar um pouquinho mais? Para mim é uma bagunça que as pessoas... Eu ia dizer que não sabem o que estão fazendo lá dentro, mas acho que sabem muito bem, né? Acho que sabem muito bem, até porque eu trabalhei 7 anos como psicóloga de um CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Coordenei serviço, inclusive. Eram outras épocas que nunca achei que diria isso, mas melhores do que a atual. Mas a assistência social é uma secretaria uma secretaria, uma política pública que historicamente é muito atrelada à sociedade civil, né? Ela vem muito... É a história da assistência social essa de vir arraigada de um paradigma religioso, filantrópico, benevolente. Tudo isso que a política de Estado da assistência social tenta se superar, né? Se separar desse histórico, assim, de filantropia. Mas ainda existe, é muito arraigada desde a gestão até a execução dos serviços, principalmente na oferta de serviços pelas ONGs, né? A gente, enquanto agente público e servidor público, não temos que prezar pelo Estado laico e pela política de Estado. Mas então é muito presente essa ideologia dentro da secretaria. E a coisa mais escusa, eu não tenho medo de falar, é a coisa mais escusa da politicagem, da troca de favor, de contratar a padrinhada do vereador X, do vereador assado, né, YZ, de pessoas que entram com um cargo comissionado sem capacidade técnica nenhuma, assim, pensando, né, na competência técnica da execução da política para assumir um cargo de gestão, né? E entra lá para coordenar toda a média complexidade da assistência social, ou toda a alta complexidade, onde estão os abrigos para a população de rua, né? A gente tem 3 abrigos próprios, uma casa de passagem e 2 casas de apoio. Não temos casas para mulheres em situação de rua, não temos casa para famílias, né? Então, casais, hétero, homo, né? Casais com crianças, não tem abrigo para acolher famílias. A gente só tem 3 abrigos direto, né? 2 exclusivos para homens e uma casa de passagem que daí é mista.
A impressão que eu tenho é que essa dificuldade em planejar e fazer um serviço mais estruturado, né, acaba fazendo com que se tenha um gasto maior do que se tivesse, né? Porque, por exemplo, né, o que se faz hoje em dia com famílias e, né, quando chega uma família com criança que está em situação de rua, acaba tendo vaga no hotel. O hotel que foi contratado para a pandemia, né, na época da pandemia e tal, ele está com contrato até hoje. Hotéis, né? Ele está com vaga até hoje, né, pela assistência social, e ficou para essas questões que não se enquadram nos outros abrigos. Só que o custo de você ter essa estrutura, né, assim, imagino que assim, não se pensa numa questão de... Isso já passou 6 anos, né, desse primeiro contrato. O custo e a oferta de serviço. Porque é um hotel ali na Ercílio Luz, que tem convênio com a assistência social, né? Só que o hotel, né, não é serviço. Né? O hotel tem uma proprietária, um gerente, um recepcionista, uma cozinha e uma copa. Não tem profissionais, não tem psicólogos, assistentes sociais, sei lá, pedagogos, pensando em todo o corpo de RH que poderia ter da política de assistência social, né? Não tem monitor, educador, não tem funcionários 24 horas. É um hotel. É um hotel. É isso, corroborando essa questão, né? Uma rede também de assistência social insuficiente. Quer dizer, uma rede de saúde mental insuficiente. Aí a solução fácil é internar e talvez no parceiro da comunidade, né? E não com fins... Eu já ouvi, assim, de lideranças, né? De pessoas em situação de rua, de que essa política foi adotada no passado, não fui checar a história, enfim, mas o que ele me relatou era que muitas vezes a pessoa era identificada, se levava até a comunidade, que é fora da cidade, muitas delas são fora da cidade, às vezes em locais até um pouco mais isolados, e se deixava lá, a pessoa ficava 2, 3 dias e fugia. E aí você pagava a internação toda. Eu não vou entrar no mérito, não sei se é verdade ou não, mas foi uma história que eu achei interessante, né? Acho que tem que ter algum tipo de fiscalização para checar como é que está sendo... o que está sendo pago para as comunidades e... Eu defendo que tem que ter vontade política para estruturar uma rede, seja de saúde ou de assistência social, própria e direta, né? Óbvio, isso, a gente fica preocupado em fiscalizar, em isso e aquilo, mas a política pública está aí. Por que não tem abrigos próprios, diretos, né? Por que ficar conveniando com ONG, né? Sim, eu acho que sim. Por exemplo, um CAPS 3, mais vagas de abrigamento, resolveriam muitas situações, né? Outra questão, né, que a gente estava falando da rede de saúde mental, leito psiquiátrico no Hospital Geral, Florianópolis ainda, né? Não tem. Não tem. Leito psiquiátrico é só no IPQ, né? Então, tem coisas que são muito crônicas, vamos dizer assim, né? Que a gente fica patinando, né? Eu queria que vocês, antes da gente pensar que tipo de propostas a gente quer para a cidade, antes dessa pergunta que eu acho que é importante, chave para um fechamento, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a violência. A violência assusta lá o morador, né, que vê com preconceito a pessoa em situação de rua. A gente sabe que a violência ela está presente em qualquer extrato social, né? Mas as pessoas veem com muito receio, medo, talvez até por desconhecimento. Mas talvez, e aí eu quero pedir a opinião de vocês, o fato dessa população em situação de rua ter aumentado, isso talvez aumenta a probabilidade de alguma escalada de violência. Como é que vocês enxergam esse problema que muitas vezes é associado à pessoa em situação de rua? Ele corresponde à realidade num fator? A que se deve, se ocorrer e se ela ocorre, a violência? Complexo. Eu acho que... Então, eu fico me perguntando sobre isso também, que as notícias vêm, eu acho que teve muito um foco sobre isso, né? E acho que é um pouco isso que você falou, né, Igor? Assim, tá presente em... qualquer extrato social, né? Se fez questão de se dar um foco sobre esse assunto, essa questão.
O que a gente vê, assim, normalmente não são pessoas que a gente conhece, que são, né, que estão... não tem como a gente definir Jornais, isso, né? quer dizer? Não, quando acontece assim, aconteceu uma situação de violência e tal, aí as pessoas acham que todo mundo que está em situação de rua, tipo, todo mundo que, né, é capaz de ser um... Generaliza. Não é isso, né, gente? Sim. Não é. Muitas vezes é alguém que está passando por uma situação de rua muito temporária, né? Uhum. Então, alguém que não estava na rua antes Uhum. e não ficaria na rua depois, provavelmente, né? Uma situação que eu tenho visto atualmente na penitenciária, interessante, é as pessoas saem sem ter nenhum tipo de apoio ou estrutura, né? Então, quando o cara sai da penitenciária... Sai para Ele ficar em sai, situação de rua na cidade. E ele não tem dinheiro, ele não tem, né, nenhuma rede de apoio, ele não tem nenhuma política pública, ele vai ficar na rua, Uhum. né? Então, muitas vezes acontece ele sair e logo voltar, Uhum. ou sair e ficar em situação de rua. Então, muitas vezes eu atendo as mesmas pessoas, né? Por N questões. A maior parte delas não relacionada à violência. Relacionada a pequenos furtos, relacionado ao que é considerado tráfico, mas às vezes, né, enfim, pequenas quantidades de droga, enfim. Mas até relacionada a pagamento de pensão também, né? Mas assim, a gente vê essas pessoas, às vezes, fazendo esse fluxo, né, de penitenciária para a rua, mas o que a gente vê é isso, assim, às vezes não é... Então, acho que não tem... Não são crimes hediondos, Não são tudo crimes aquela coisa hediondos, cinematográfica da violência, né? Não. E a outra São questão estratégias de sobrevivência. Eu não consigo, na minha cabeça, ver esse vínculo, assim, das pessoas em situação de rua e a violência. É um meio, claro, é um meio... Quem está na rua está mais exposto à violência. Eu acho mais comum a violência entre os pares. Que a gente costuma ver, né? Assim, da relação entre... as pessoas que estão em situação de rua acabam tendo algumas situações de violência, né? De briga entre si, de roubo entre si, de relações de casal, enfim, de violência contra a mulher, enfim. Mas a violência... não é uma situação que seja, por exemplo, comum da gente ver, né? Eu acho que entre os pares, eu me assusto um pouco com uma violência gratuita entre eles, né? Por pouca coisa. Mas a tua pergunta me faz pensar assim, eu acho que é isso, a violência não escolhe classe, cor e credo, né? Mas eu acho que a população de rua, ela pode responder com violência porque é uma população muito violentada. E aí é de violência física a principalmente violência de Estado e muita violência policial. Então, assim, não é... Essa violência que a gente vê nos jornais, para mim, não é uma violência gratuita. Né? No mínimo, é algo reativo a toda uma condição de vida sujeita à violência que eles passam, né? Eu vou arriscar aqui uma inferência, né? Qualquer pessoa em uma situação desesperadora, em qualquer extrato social, pode responder de uma forma equivocada, a algum tipo de estresse. E é uma população que tem a falta de assistência total, ela é marginalizada, né? Então, quer dizer, ela não tem o apoio, muitas vezes, ou é negligenciado o apoio psicossocial todo, né? E numa situação desesperadora, é possível que uma resposta, como tu colocou, né? Eventualmente pode acontecer, mas como acontece numa situação também de saúde mental não tratada dentro de uma família, ou numa situação de problema, né, moral ou por decisão individual, né, que acontece em qualquer extrato social, né, enfim. Então, às vezes a resposta pode ser violenta exatamente por falta de políticas públicas, que talvez se a gente tivesse mais políticas públicas de atenção à saúde, de atenção à desigualdade,
elas não ocorreriam. E por né? violência, de verdade. Isso. A polícia bate muito, a polícia é muito violenta. Não, inclusive hoje a gente tem aí um único restaurante comunitário, né, um último restaurante popular, que ele está sendo atacado por um setor da sociedade exatamente com base no preconceito dessa violência. E hoje, passando lá, estava a polícia militar. E tinha lá, eu acho, contando por baixo, tinham 7 policiais militares, no mínimo, para cerca de 4 ou 5 pessoas em situação de rua encostada. Então, eu acho que era mais, assim. Mas, quer dizer, um arcabouço todo de policiais para uma população, para fazer, né, vistoria, ver se está armado, não sei o quê, por conta no dessa... momento que a pessoa vai comer. Comer, exatamente. Né? Porque o que isso quer dizer? Que mesmo que a pessoa tenha cometido algum delito, seja esse criminoso todo que os jornais, que aí ela não pode comer, não pode ter acesso à comida. Né? Tá. E aí, para a gente ir encerrando, por conta do nosso horário, eu queria que vocês falassem, então, dentro desse contexto, o que nós podemos fazer em Florianópolis, em termos de políticas públicas, para ajudar, né, a retirar as pessoas de situação de rua, aquelas que não for por livre vontade, né, e para minimizar os problemas que a gente tem hoje, seja de saúde, seja de violência, seja quais forem em relação à população em situação de rua. O que vocês sugerem aí para os próximos governantes da cidade? Para mim, isso já está dito, escrito, regulamentado, legalizado há muitos anos. É só fazer acontecer, né? Então, a gente precisa de bons gestores, né? Posso dizer, ligados mais à esquerda, eu diria. Aberto. Né? Que compromissados, né? Com a justiça social, com a política pública, com a solidariedade. Porque na saúde a gente precisa de toda uma rede de saúde mental. Eu digo, a reforma psiquiátrica, ela surge para redirecionar, entre outras coisas, o modelo de atenção à saúde mental, né? Mas também para mudar o paradigma do conceito de doença mental e tal. A reforma psiquiátrica é muito complexa. Mas, para eu não perder meu raciocínio, no que se refere ao modelo de atenção, ela propõe a extinção dos manicômios, que eu quero dizer, para substituir o manicômio pela cidade. Né? Então, a gente precisa se apropriar da cidade. Estou especificamente falando com relação à saúde mental, mas da cidade enquanto direito, né? É para tudo, é para saúde, é para educação, é para lazer, é para trabalho e renda. Então, o que vai substituir a internação é a apropriação da cidade, para mim, com tudo que já está previsto, legalizado e normatizado. Eu acho que isso desculpa, investimento, né? Então, assim... Você falava de política de habitação, por exemplo, exemplos como Housing First, como o aluguel social, né? Aluguel social. A gente tem aqui em Florianópolis o pessoal da Pastoral da Rua, né? Que tem... Desculpa, dei uma engasgada. Sem problemas. Da Pastoral da Rua tem uma experiência... Depois ele corta. Então, o pessoal da Pastoral da Rua tem uma experiência interessante, né? Que é na direção do Housing First, né? Mas é isso, acho que um olhar cuidadoso e um investimento de planejamento e financeiro, né? Então, por exemplo, na parte da saúde, falando de consultório na rua, a ampliação da nossa equipe, por exemplo, traria um aumento no financiamento. Isso é uma coisa que já poderia ter sido feita, né? Mas fica sempre emperrando por questões burocráticas, né? Então, muitas vezes é uma questão de... Eu vou usar o termo vontade aqui, né? Mas vamos dizer, de priorizar, né? Isso como uma estratégia, como olhar para isso e tomar ações nesse sentido, né? Então, é isso, os caminhos estão dados aí. A gente tem, né? Já se sabe para onde ir, né? Então, por exemplo, o planejamento de se ter mais um aumento da capacidade de atendimento dos CAPs, um planejamento de ter o serviço próprio, um POP com maior capacidade de atendimento, de ter mais vagas de abrigamento, mais bem distribuídas pela cidade, diminuir os serviços terceirizados, né? Desde ter leito psiquiátrico no hospital geral, misturando a parte da saúde mental junto com a parte, né? Então, assim,
Se a gente tivesse, no mundo ideal, tudo isso, né? 2 equipes, com carro 40 horas, com unidade móvel própria. 2 carros, né? Um para cada equipe. Um carro para cada equipe, mais uma unidade móvel própria, enfim. Com certeza a gente teria muito mais possibilidades de oferecer mais opções para essas pessoas, né? Então, hoje em dia a gente trabalha com o que tem, né? Mas o recurso mesmo, e aí o recurso material de instrumento de trabalho, seja ele o carro, seja assistência social, ter o abrigo, ter o profissional, né? Ele faz muita falta, né? Então, acho que falta isso, né? Olhar para isso como uma... com vontade, como uma prioridade, né? Querendo colocar isso em prática mesmo. Em prática, né? Quer dizer, tinha muitas histórias aí que a gente acabou não explorando, né? Que há uma desestruturação do serviço público que poderia, com investimento, poderia reduzir muitos problemas, né? Sim, e aí a gente vê o dinheiro indo para outros lugares, né? Então, por exemplo, essa contratação, né, dos profissionais da ordem pública, a contratação de vagas em comunidades terapêuticas, né? A gente não sabe nem quanto isso englobou. São políticas isso, né? claramente ineficientes. Exatamente. Aí a gente vê, né, assim, política pública, né, baseada em evidência nenhuma, gastando dinheiro que a gente nem sabe quanto, né? Quando a gente sabe o que poderia ter um resultado melhor, mas não se olha para isso, né? Então, isso é triste, né? Frustrante, né? Perfeito. Gente, eu queria agradecer vocês pelo tempo e disponibilidade de vocês. Eu acho que a discussão foi muito rica. Eu vou ir encerrando por aqui. Se vocês quiserem se despedir, né, falar alguma coisa, esse é o momento. Mas eu queria demais agradecer vocês pela participação hoje. Eu acho que vocês trouxeram muitas contribuições. Tenho certeza que todo mundo que escutar o podcast vai aprender muito, também vai poder participar com a gente, né, na disputa aí de uma sociedade mais justa, de um equipamento público para atender essa população melhor equacionado, melhor distribuído, melhores investimentos públicos. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. A conversa foi muito boa. Eu também agradeço e ficamos à disposição para outras oportunidades. Tá bom, obrigado, gente. Boa noite.